seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam aí em paz. Ao mesmo tempo, já destaco, já no início dessa aula, que essa vídeo ela foi pensada a partir do projeto Minha Terra Tem História, né? Um projeto aí que está sendo aplicado tanto nos modos presenciais como também nos modos remotos. Qual é o objetivo desse projeto? Fazer aí um processo de reflexão e compreensão sobre os diversos aspectos da formação da identidade cultural, histórica, política, econômica, artística e religiosa do município de Itabaianinha, desde a sua formação enquanto povoamento até nos dias atuais. Quais são as suas características? Quais são as suas fases de desenvolvimento do município de Itabaianinha? Qual a relação da economia, qual a relação da cultura, né, praticada por diversas gerações passadas e que tanto contribuíram para o crescimento social do próprio município em si. Então, essa aula ela foi pensada a partir daí, né, para que a gente consiga observar o nosso local de fala, a valorização do nosso município, né, enquanto uma terra fértil, no sentido, né, de memórias ouvidas e memórias vivenciadas. Então, é uma forma de valorizar, de fato, diversos personagens que contribuíram de forma direta e indireta para o que hoje é o município de Itabaianinha. Diante disso, a nossa aula hoje, né, se trata aí, né, dessa questão, mas é uma complementação da aula passada. Então, a aula passada trabalhei com vocês aqui a formação de Itabaianinha, e hoje sim se trata sobre um reforço, né, formação de Itabaianinha sobre tempos e culturas. Esse aqui é o nosso tema. Então, você escolhe um local aí adequado, sem muita interferência externa, onde você consiga se concentrar ao máximo e automaticamente faça a atividade, ok? Então, não esqueçam disso. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui de vocês das videoaulas, tanto de ensino religioso como também de sociedade e cultura. Mas, porém, contudo, todavia, destaco, essa aula aqui, ela é de sociedade e cultura, beleza? Para vocês não confundirem a mentezinha de vocês. Então, copie aí no caderninho de vocês, pessoal, o tema da aula de hoje, né? Sociedade e cultura, a disciplina, formação de Itabaianinha sobre tempos e culturas. Ou seja, como a cultura se prevaleceu e foi praticada ao longo do tempo, ou seja, da história de Itabaianinha, ok? Vamos para os nossos combinados das aulas remotas. Sobretudo o quê? A realização da atividade. Não adianta vocês estarem assistindo as videoaulas, tudo bonitinho, e vocês não estarem fazendo atividade, porque a atividade é a única forma de nós, enquanto professores, saber se vocês estão conseguindo compreender o conteúdo. Então, essa é a primeira questão. Faça atividade bonitinho, copie no seu caderno as perguntas, as respostas, coloque o tema da aula, coloque a data da aula, e em seguida você envie para o seu professor de Sociedade e Cultura. Um outro ponto e um outro combinado desde o início dessas aulas é o seguinte: vocês enviem para o professor dentro do horário programado. Então, se a aula de Sociedade e Cultura é no quarto horário, nas quintas-feiras à tarde, então dentro desse horário vocês vão lá e enviam essa atividade dentro do horário programado. É uma forma de o professor também se organizar e de dar uma atenção a mais para vocês, beleza? Diante disso, nosso segundo combinado. Qual é o terceiro combinado? Vocês poderão estar respondendo essa atividade, tendo como suporte essa videoaula aqui, mas também você poderá recorrer à própria apostila. A própria apostila, o professor já está à disposição, tanto das escolas como também do professor. Professor, mas só que eu não tenho ainda essa apostila. Entre em contato com a escola, entre em contato com o professor, que eu tenho certeza absoluta que a escola, ou se não o professor, irá disponibilizar para vocês a apostila dessa semana. Beleza, pessoal? Alguma dúvida referente a isso? Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, deixe o comentário aqui abaixo, ok? Aí agora vamos lá. Antes de eu passar adiante, né? Eu gostaria de saber quais são as práticas culturais que são praticadas no seu bairro, né? Ou seja, quais são as manifestações ou eventos que é praticada no seu bairro, na sua comunidade, no seu povoado, e que quer queira que não, marca aí essa região. Então, vocês vão pensando aí, né, que vocês irão responder lá na atividade, beleza? Então, o primeiro ponto que eu trago aqui dessa aula é o seguinte: formação ética da população brasileira. Professor, mas você disse que era a formação da cultura de Itabaianinha. Sim, é a formação da cultura de Itabaianinha.
Mas como é que eu vou falar sobre a formação da cultura itabaianinha sem falar na formação geral do povo brasileiro? Porque Itabaianinha, como também o próprio Brasil em si, de modo geral, ela recebeu influência de diversas regiões. E o Brasil também recebeu influência de diversas regiões. Então, veja só, a gente sabe que o processo de formação do território brasileiro juntou-se através de diversos grupos, né? Quais foram os grupos que contribuíram, né, que vieram, que contribuíram para a formação da identidade do Brasil, a identidade cultural? A gente sabe, né, que nos primeiros séculos aqui, o processo envolveu os povos indígenas, que já habitavam as terras brasileiras, envolveu também os portugueses que vieram, né, da Europa, trazendo consigo, né, seus pensamentos explorativos, isso é fato, mas também seus costumes e suas crenças, e também os povos africanos que foram trazidos para o Brasil por meio da escravização nos navios negreiros. Então, a junção desses diferentes povos, povos indígenas, povos nativos, né, os originários da terra, como também os povos africanos e os portugueses contribuíram ali para a formação da cultura, a junção de diferentes culturas, a junção de diferentes costumes. Imagine aí diversas pessoas com costumes totalmente diferentes. Então, essa junção, esse hibridismo cultural, né, ou seja, a circulação de diferentes culturas sobre a mesma região, contribuiu aí para a formação étnica da população brasileira. Com o passar do tempo, né, essa junção acabou chegando na onde? Nos municípios brasileiros. Olha que questão interessante. Começou a nível geral, mas encerrou, né, ou seja, prosseguiu, foi adiante para os municípios. E, automaticamente, foi assim sendo influenciado também nos próprios municípios brasileiros, né, ou seja, nos processos de povoamento. Então, a gente sabe que Itabaianinha ela está localizada na região centro-sul do estado de Sergipe. Então, muita gente acaba confundindo. Não, Itabaianinha está localizada na região sul do estado de Sergipe. Não. Itabaianinha está localizado na região centro-sul do estado de Sergipe, justamente nesse mapa aqui, pessoal. Vamos observar esse pontinho vermelho aqui, essa mancha vermelha aqui, é o município de Itabaianinha. Essa região mais destacada, é claro, é o estado de Sergipe, né? Com os seus municípios, e essa parte aqui, né, é o município de Itabaianinha. Então, nesse sentido, eu trago essa outra fotografia aqui. Professor, mas por que você está falando sobre a formação cultural e traz a questão do mapa sobre geografia? Primeiro, a formação cultural, primeiro ponto, anota aí. A formação cultural de Itabaianinha, ela se dá pelo processo de migração. A gente sabe que os tropeiros, eles vinham de Itabaiana, tá? Vou colocar nesse outro mapa aqui para ficar mais claro para vocês, somente isso, mas eu retorno já já para o outro. Os tropeiros, eles saíam da onde, pessoal? Eles saíam de Itabaiana, dessa região aqui, observe, dessa região, né? Passava por Campo do Brito, São Domingos, Salgado, Boquim, Pedrinhas e Itabaianinha. Então, eles saíam de Itabaiana, né, em sentido à Bahia, e aqui eles descansavam na região de Itabaianinha. Foi a partir daqui que se deu o processo de formação do próprio município em si. Então, o que é que eu quero dizer o seguinte para vocês, que Itabaianinha, ela vai receber influência dos povos de Itabaiana, vai receber influência cultural dos povos de Cristinápolis. Então, todas as cidades, sobretudo Cristinápolis, Tobias Barreto, Tomarjeru, Rio Real, Riachão do Dantas, Itabaiana, Estância e Santa Luzia, são cidades que têm semelhança enquanto idade, enquanto formação territorial. Automaticamente, Itabaianinha vai receber aí influência dessas cidades. O que significa dizer? Significa que vinha povos de Itabaiana para Itabaianinha, que vinha povos de Tomar do Jiru para Itabaianinha, que vinha pessoas de Tobias Barreto para Itabaianinha, pessoas da Bahia para Itabaianinha, pessoas de Alagoas para Itabaianinha. Isso contribuiu para uma diversidade cultural, onde a junção de diferentes culturas, assim como ocorreu com a formação dos povos brasileiros, né, a nível geral, contribuiu para a identidade do Brasil. Entenderam, pessoal? É justamente isso. A formação cultural de Itabaianinha, ela se deu a partir da influência de diversas pessoas que vinham para Itabaianinha.
Então, diante disso, muitas culturas hoje que são praticadas, que surgiram lá na povoação, enquanto vila, enquanto povoado, enquanto cidade que hoje foi justamente por isso, pelo processo de migração. O que é processo de migração? Deslocamento, né? De uma região a outra, ok? Observaram isso? Então, a formação cultural de Itabaianinha começou com a chegada, né, de diversas pessoas, de diversas localidades, tanto do estado de Sergipe, como Alagoas, como também Bahia. Tá? Então, agora a gente vai necessariamente para a própria história de Itabaianinha, ok? Então, esse aspecto é muito importante vocês centralizarem aí, que a formação cultural de Itabaianinha começou com a influência de diversos povos que viam Itabaianinha como local fértil para o crescimento social, econômico e cultural de seus povos. Então, a história. Itabaianinha, estado de Sergipe, né? Segundo conta a sabedoria popular, por volta do século XVIII, imigrantes vindos de Itabaiana Grande, atual Itabaiana, fazia o seu pouso nesta localidade, construindo pequenas casebres no alto da montanha. Seguiam seu rumo, abandonando aí o marco inicial de uma povoação. Outros iam chegando pouco a pouco e construindo seus lares em torno desse marco. Pelo aspecto topográfico muito parecido com o da povoação de onde os referidos viajantes eram originários e ainda pela semelhança do solo consistente e de pedras miúdas, passaram a chamar a localidade de Itabaianinha, ok? Então, aqui se trata de sabedoria popular. O que é sabedoria popular? São relatos ou memórias que são passados de geração em geração. Tem, de fato, um documento que comprova que os tropeiros vieram? Não necessariamente, mas que esse relato ele foi sendo passado de geração em geração e que hoje se enquadrou na memória coletiva do próprio município em si. Então, a gente percebe e retorna àquela ideia inicial. A cultura de Itabaianinha, ela se deu a partir do processo de migração, quando os tropeiros e imigrantes vinham de Itabaiana Grande para se alojar, né, para descansar em Itabaianinha. Quando pessoas que estavam localizadas em outras localidades vinham para a região, né, para comercialização, ok? Então, ergueram uma capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição, lugar onde atualmente é a matriz da padroeira da cidade. Assim foi criada a Princesa das Montanhas, como foi chamada por João Pereira Barreto, dada a majestade local, com a situação privilegiada de domínio do Planalto. Em 1832, tornou-se vila, com sede na povoação de Nova Tomar do Jeru. Então, Itabaianinha, ela primeiro vai surgir enquanto povoamento de Tomar do Jeru. Somente depois ela vai ter aí acesso a esse processo, tá bom? O que é que eu posso trazer aqui de questões para vocês? Algumas manifestações culturais que se deram aí ao longo do tempo. Então, a gente sabe que hoje o Carnaval é um dos principais eventos que ocorre anualmente no município de Itabaianinha. Porém, a gente sabe que também que essa questão de pandemia acabou interferindo aí essa forma e essa expressão artística e cultural e sociabilidade das diversas culturas que vinham de diferentes localidades do estado, inclusive de outros estados, para o município de Itabaianinha. Tá? Então, nós temos aí o Carnaval como um patrimônio imaterial do estado de Sergipe, né? Então, foi, de fato, tombado como um patrimônio cultural de Sergipe. Então, aqui eu vou trazer para vocês diversas manifestações culturais que ocorrem dentro do próprio município. Então, a manifestação cultural, maneira de expressão da sociedade de Itabaianinha. Então, existe a música é uma manifestação cultural, sim, uma forma de expressão. Existe também não somente a música, mas como as danças, os eventos religiosos, festas, enfim, tantas outras questões que são manifestação cultural. Outro ponto importante são os blocos carnavalescos. Por exemplo, o bloco Cabeça Feita, e entre outros blocos que existiram desde há muito, muito tempo atrás. Desde a década de 70, 1970, diversos blocos carnavalescos que são praticados hoje, tá? Que são aí colocados nas ruas de Itabaianinha, mas que existiram aí em décadas passadas e tem toda essa história, tem toda essa memória que pertence ao município. Outro ponto interessante é o concurso de rainha do carnaval. Essa foto aqui, por exemplo, pessoal, foi de 1950. Observem a vestimenta. Então, aqui nós temos aqui a rainha do concurso, aliás, o concurso de rainha do carnaval de 1950, essa foto aqui.
Observe a vestimenta, né, da mulher, né, que foi selecionada aí como rainha do carnaval de Itabaianinha em 1950. Vejam os trajes, né, como os trajes, de acordo com o tempo, foram mudando. Hoje, normalmente, quando se fala de um concurso de rainha junina, o traje já é totalmente diferente, é mais voltado para uma questão alegórica, né? Normalmente, né, os trajes hoje eles são mais detalhistas no sentido de trazer uma arte voltada para a questão da contemporaneidade dos diversos gostos que existem atualmente. E naquele tempo, né, é uma vestimenta não tão aberta, mas uma vestimenta mais fechada, né, ou seja, um vestido longo, observe, né, que foi selecionado aqui como rainha do Carnaval de 1950. Observe que a foto ela é preta e branca, claro que naquele tempo, né, já existia ali, né, em algumas cidades existia o colorido, mas só que ainda em Itabaianinha a foto preta e branca não se fazia presente, ok? Como a gente também pode perceber até mesmo na aula de religião. Lembra da fotografia da igreja? Ainda era preto e branco. Enfim. Então, aqui são as diversas manifestações que existem atualmente e que existiu e que, de acordo com o tempo, foram se modificando. Então, o carnaval, a gente sabe, né, que é um exemplo típico sobre cultura em Itabaianinha. Primeiro, porque as pessoas é uma fonte de renda, onde o município consegue reunir, né, em questão de 4 ou 5 dias, mais de 35 mil, mais de 40 mil pessoas que passam aí por Itabaianinha durante todo esse tempo. Então, segundo relato, né, de algumas organizações, durante o prazo de carnaval, bom, pelo menos no início dos anos 2000, passava pela cidade mais de 40 mil pessoas, né, mais de 40 mil foliões que vinham tanto de São Paulo, como de Salvador, como de Arapiraca, como de Maceió, Umbaúba, enfim, e vinha aqui para essa região, ok? Para o município de Itabaianinha. Outro evento importante que sempre ocorre é o reisado e outras manifestações culturais do município. Quais são outras manifestações culturais do município? Temos o grupo de pífano do município, esse aqui, pessoal, olha. Temos o reisado, né, especificamente, né, sendo um dos pontos de destaque do povoado vermelho. A festa da banana, ok? A festa do limão. Por que, professor, a festa do limão? A festa do limão era praticada antigamente, né, no início do mês de setembro, sobretudo na região do povoado Sapé. Era uma forma de celebrar o cultivo do limão, já que o limão, em tempos passados, em décadas passadas, era um dos maiores produtos presentes dentro da economia do próprio município de Itabaianinha. E que, inclusive, o limão era exportado para São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Salvador, Minas Gerais. Então, durante muito tempo, o limão foi entendido e visto como o maior produto de exportação, né? E tinha como principal ponto ali a região do povoado Sapé. Então, era comum as diversas pessoas se reunirem no povoado Sapé no início do mês de setembro para celebrar a colheita do limão, ok? Que era um dos maiores produtos econômicos do município e automaticamente contribuía ali, pessoal, para que fosse ali exportado e essas questões mais nesse sentido. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o próximo ponto. Outro ponto importante é os festejos religiosos. Esses festejos religiosos nada mais é do que as manifestações religiosas, né? São as celebrações a níveis municipais, né? As diversas os rituais, as crenças religiosas que existem no próprio município. Então, aqui eu posso destacar muito bem a festa da padroeira de Nossa Senhora da Conceição. Mas isso é um aspecto religioso, sim, mas é também praticada pela sociedade e também uma cultura em si. Então, tem que ser destacado. E os festejos juninos são exemplos de manifestações culturais praticadas atualmente pelo próprio município, tá? E aqui o reisado, uma foto do reisado, para vocês perceberem a questão do colorido e de como isso sempre esteve presente, que foi sendo passado de geração em geração. Destaco que o reisado não surgiu necessariamente de Itabaianinha. Pelo contrário, o reisado pertence aí, né, a um processo de formação histórica a partir da contribuição de diversos povos, povos europeus, povos africanos, e aí contribuir para a formação do reisado, mas que hoje o reisado pertence aí à história de Itabaianinha. Beleza, pessoal? Grupo de quadrilhas também, né, os festejos juninos, né? A celebração do São João, Santo Antônio e São Pedro, né, é algo comum e muito praticado nos dias atuais, né? Então as celebrações de quadrilhas também, ok?
Agora vamos lá para o nosso momento da atividade. Mas só que antes do momento das atividades, eu gostaria de saber qual é a cultura que é praticada em sua comunidade. Quais são os tipos de culturas que era praticado em sua comunidade, mas só que hoje não são mais. Então, diante disso, o que é que vocês vão fazer nessa pesquisa aqui, pessoal? Vocês vão procurar uma pessoa assim acima de 50 anos do seu próprio convívio familiar e fazer essas 3 perguntinhas aqui. 3 perguntinhas. Quais eram as práticas de lazer e diversão das pessoas nos finais de semana antigamente? Tá? Quais eram as manifestações culturais, festas, danças, encontros musicais e etc., que existiam em tempos passados, que hoje não são mais vistos pela sociedade, pelas pessoas do seu povoado ou da cidade. Hoje, quais são as práticas culturais que tem seu povoado na comunidade? Em qual data ocorre? Quem participa? Como funciona? Quando surgiu nessa região? Então, diante disso, vocês vão pegar essas 3 perguntinhas, copiar no seu caderno, levar atrás de uma pessoa, sobretudo acima de 50 anos. Por que 50 anos? Porque aí já tem uma noção, né, dos costumes que era praticado antigamente, né? E que ela possa responder essas perguntas. Então, ela vai responder, né, ela vai falar e você vai copiar, ok? Então, diante disso, é mais uma pesquisa de campo. Então, você pode pesquisar dentro do seu próprio convívio familiar, beleza? Ah, professor, mas só que eu não tenho acima de 50 anos. Pode pesquisar de 40, acima de 40 anos, enfim. Mas desde que consiga responder essas perguntas, né? De forma detalhada. Depois você tira a foto bonitinha da entrevista que você fez e envia para o seu professor. Beleza? Do mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu encerro a aula com a seguinte mensagem. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade e que a gente tenha a capacidade de valorizar quem nós somos hoje, né? Todo o processo de formação do nosso município, porque se o nosso município cresce, seja quanto à história, economia, questão geográfica, significa também que o nosso objetivo, né? A nossa pessoa e o nosso lugar de fala também vai receber esse processo de influência do crescimento do próprio município em si. Então, o retorno ele é sempre positivo para todos. Então, que a gente valorize mais quem nós somos, a história dos nossos antepassados e, sobretudo, que a gente consiga construir uma sociedade igualitária para todos, onde a cultura, independentemente da qual seja respeitada de acordo com suas crenças e com o seu modo de viver, de acreditar e apreciar. Do mais, fiquem em paz, fiquem bem, e eu espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!